Agora, eu vou perguntar pro Flavinho também, mas antes pro Mauro César Pereira, porque ele sempre questionou muito essa situação financeira do Corinthians, né? O Corinthians sempre apareceu um dirigente, não tá quitado, agora tá tudo acertado, já acertamos com a Caixa. E o Mauro sempre dizia, como? Como que tá quitado? Que acordo é esse? Que a Caixa só se ferra e o Corinthians só se dá bem. E aí, ontem sai a notícia, Mauro César Pereira. Caixa recusa a proposta do Corinthians para a quitação da Arena. Clube ofereceu mais de 531 milhões de reais para a Caixa, mas o acordo costurado pela gestão do Duílio não foi aceito. Agora, o que acontece? Passando detalhes da oferta do Corinthians. A proposta feita pelo Corinthians foi apresentada para a Caixa, foi apresentada no início de novembro. A intenção do clube era pagar pouco mais de 530 milhões de reais para zerar os débitos do estádio, oferecendo 356 milhões de reais do acordo pelo naming rights do estádio. O restante, cerca de 175 milhões de reais, seria composto pela compra, com 90% de desconto de dívidas que o banco teria que pagar a terceiros no longo prazo. A base da proposta está nesses títulos, chamados de precatórios. Segundo a Caixa, o Corinthians não pode usar o dinheiro vindo da venda dos naming rights por ele pertencer à Arena Fundo de Investimento Imobiliário, responsável pelo pagamento do estádio. Além disso, há um entendimento da Comissão de Valores Mobiliários de que o montante não pode ser destinado para este fim. O banco afirma ainda que os recursos do Fundo de Compensação de Variações Salariais, FCVS, também não servem para a quitação do estádio. Ou seja, Mauro, resumindo, a dívida segue gigante e o Corinthians não vai conseguir quitar, como foi prometido nas eleições. Você disse tudo, nas eleições, né? Era o ambiente eleitoral. O César Grafietti, que é o grande especialista nas finanças do futebol, escreveu aqui na conta dele no X, antigo Twitter. O mais curioso na história da negativa da Caixa para pagamento da dívida da Neoquímica Arena é o fato dos ativos oferecidos, Name Rights e FCVS, que você já falou, né? Não poderem ser utilizados porque a lei não permite. Nenhum assessor fez uma análise. Ou seja, é um negócio amador, cara. O cara pega, monta um negócio, manda um pacote e não é examinado por uma pessoa especializada que possa falar, olha, isso aqui dá ou não dá? Eu posso ou não posso oferecer isso aqui? Ou seja, está sendo barrado porque tecnicamente é inviável, né? Essa é a conclusão que a gente pode chegar. Mas, independentemente de tecnicamente ser viável ou não, seria uma excrescência, uma imoralidade, uma sacanagem esse estádio ser pago dessa maneira, porque o senhor Corinthians faturou um recorde, foi recorde de faturamento do clube no ano passado, dito pelos ex-dirigentes que lá estavam, batendo no peito, né? Fazendo assim, né, Vanderlei? Né? Recorde de faturamento do Corinthians, 800 e tantos milhões no ano. Quem fatura 800 e tantos milhões poderia, em tese, dedicar parte dessa receita extremamente vultosa, né, para a realidade do nosso futebol, para pagar o estádio. Mas não, tem que pagar 5 milhões no... Como é que é o nome do rapaz lá? O Pedro Raul. Pedro Raul. Mais 4 milhões e não sei quanto metas no Mateuzinho. Mais 5 milhões no Rodrigo Garro. E tem o Fausto Vera ainda. Pagaram já o Fausto Vera? Acho não que se tem notícia, né? Tá desde de 22. Aí quer trazer o Coronado, que ganha um salário altíssimo. Porque quer trazer? Não, parece que tá certo. No futebol, parece, né? Vamos ver. No futebol saudita, é um jogador barato. Só pra gente. Chega dia 16. A bem da verdade, recebi agora do blog no Macedo a informação que o Coronado chega dia 16 para exames e assinar contrato. Então, daqui a 3 dias. Tem o Rojas também, que veio também por uma boa remuneração. É isso, gente. Então a prioridade do clube não foi pagar o seu estádio. Paga o estádio, cara. Paga o estádio. Qual a dificuldade? Pega o dinheiro, paga a dívida de curto prazo, paga... Ah, mas o time vai ficar fraco. Amigo, não dá para ter tudo. Quer ter estádio, quer ter time forte, não dá para ter tudo, entendeu? Se você pegar a história do São Paulo, é um outro momento, outra época, o São Paulo durante um bom tempo botava o dinheiro que arrecadava na construção do Morumbi. Tem uma mentira que falam aí de que o Laudo Natel ajudou, essa é uma cascata danada. Pergunta para o Celso Zelt, que é um grande historiador e corintiano até a medula,
né, e que conhece a história como poucos, se isso é verdade. Mentira, bobagem. O São Paulo, durante um bom tempo, para erguer o Morumbi, e era aquela coisa, naquela época era uma obra de igreja, né? Como se falava antigamente, que aquela obra lenta. Hoje a obra de igreja nem sempre é tão lenta assim, dependendo da igreja. Mas é aquela coisa, fez o anel de baixo, aí inaugura o estádio nos anos 60 ainda com o anel inferior, depois vai para o anel superior. Se você pegar o estádio olímpico, em 77, quando o Grêmio foi campeão, você pega uma foto no YouTube daquele famoso gol do André Catimba, né? Que ele se machuca, ele vai dar um salto mortal e se machuca. Isso foi em 77, quando o Grêmio quebrou a série de 8 títulos seguidos gaúchos do Internacional. Você vê a foto de baixo, uma foto clássica do futebol brasileiro, né? Muito bonita, por sinal. O desfecho não é legal, que ele se machuca, mas a foto é bonita. E só tem o anel inferior do estádio olímpico. Aí depois eles fizeram o anel superior. Você pega o brinco de ouro, quando o Guarani foi campeão em 78, só tinha o anel inferior. O tobogã, que é aquela grande arquibancada que tem no brinco de ouro, só foi inaugurado algum tempo depois. Então, assim, os estádios eram feitos em etapas, né? E levavam muitos anos. Ficava assim, 10 anos fazendo, 15 anos fazendo estádio. E faz um pouquinho aqui, puxa um pouquinho dali. Isso no mundo inteiro. Hoje não, você pega, derruba tudo, vai lá, faz um novo, né? Como foi o Palmeiras. Ou então você começa do zero, como foi o do Corinthians. Isso significa o quê? Um investimento muito grande que é feito num período curto em relação a como era no passado. E mesmo no passado, os clubes comprometiam suas receitas em grande parte para construir essas obras que são muito caras, para levá-las adiante. Então, se o Corinthians se aventurou ainda a ser estádio de abertura de Copa do Mundo, que até o grande erro foi esse, né? Que encareceu barbaramente a obra. Cara, agora tem que resolver o problema. Você pega o dinheiro que arrecada e fala, isso aqui vai ser pagar o estádio. Essa outra parte, pagar as dívidas de curto prazo. Vamos tentar negociar as dívidas de longo prazo, tentar ver com os credores, tentar recuperar a imagem do clube no mercado, né? Para não ter como houve agora, que foi noticiado amplamente. Flamengo vende Mateuzinho e põe cláusula anti-calote. Isso é muito ruim, né? Para a imagem do clube, né? Cláusula anti-calote é bom demais. O Mano pôs também. O Mano, todo mundo vai colocar, gente. Por que o Talheres dificultou tanto o Garro? Porque o presidente do Talheres certamente leu na imprensa argentina que o Argentino Júnior não estava recebendo e foi para a FIFA protestar. E o presidente do Argentino Júnior criticando duramente, com palavras duras, o Corinthians. O camarada lá em Córdoba falou, pô, eu estou vendendo para esses caras aqui, eu vou me proteger, né? Tem que me pagar. E aí houve um mês e pouco até o menino poder estrear pelo Corinthians por conta desse imbróglio que se criou, sempre por conta de dinheiro. Agora, se o Corinthians tivesse numa situação periclitante, faturando, sei lá, muito pouco, mas não, ano passado o Corinthians faturou mais do que nunca, mais do que em toda a sua história. E pode faturar bem mais, hein? Tem potencial de sobra para isso, para passar 1 bilhão tranquilamente, se for bem gerido. Então paga o estádio. Aí vem sempre uma manobra, um jeitinho, não sei o quê, né? Não, vamos oferecer isso aqui. Oferece dinheiro, meu irmão. Dinheiro, paga, dinheiro. Sempre lembrando do seguinte, a Caixa Econômica Federal é um banco estatal. Se você trabalha com carteira assinada, você deve saber, evidentemente, que você tem um negócio chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. No dia que você for demitido, o seu patrão vai ter que te pagar isso aí, mais 40% em condições normais. Caso você peça demissão, o seu dinheiro vai ficar ali preso e um dia você vai sacar para comprar um imóvel, para quando se aposentar e em algumas outras situações também que é permitido. Então, esse é um banco que recebe mensalmente um aporte de todo o FGTS, de todo trabalhador de carteira assinada. Então, o dinheiro que é movimentado pela Caixa Econômica é dinheiro do contribuinte, do trabalhador, do cidadão. É um banco do governo. Não tem que fazer caridade. Se alguém pegar um investimento pelo BNDES, um pequeno comerciante, para fazer uma pequena reforma na loja, ou uma pequena indústria, comprar um maquinário novo, ele compra, ele pega o empréstimo do BNDES, mas tem que ser um banco faz a operação. É o caso. O empréstimo que o Corinthians fez lá atrás, da linha de crédito da Copa do Mundo, foi com o BNDES. Mas a Caixa é o banco operador, digamos assim, que faz a transação. Então, isso acontece com qualquer pessoa, qualquer empresário, qualquer pessoa que vá ao BNDES. Esse cara tem que pagar, meu camarada. Se ele não pagar, não tem negócio de FCVS, NEMIROI. Não, o cara tem que pagar. O cidadão tem que pagar. Um pequeno empresário que faça um investimento, o cara tem, sei lá, tem uma pequena indústria, vai comprar máquinas novas. E o Corinthians achar que a Caixa ia topar isso, né? Não, cara, política, é isso que eu não sei. Força popular, achar que a torcida não gostar. E a Caixa corretamente vetou, aliás, parabéns, Caixa, fez muito bem, né? Fez muito bem. Não tem que aceitar. Eu falo isso claramente, não tem que aceitar. Falo até como cidadão, não tem que aceitar. Os clubes de futebol têm que pagar suas dívidas, cara. Chega de mamata de clube de futebol ficar sempre tendo um refis da vida, como tem o Profut, que foi o último deles. Na época, até pelo presidente lá, o Eduardo Bandeira de Mello, que já foi mais uma colher de chá que foi dada aos clubes de futebol para pagar, perder de vista, ter uma série de contrapartidas que tem que ser seguidas.
E quem está pagando está eliminando a sua dívida com o governo, pouco a pouco. Então, já que foi dada mais essa chance, isso foi lá para 2015, né? 15, 16 que saiu o Profut. Já tem tempo. Paga. Então, por que a gente não discute isso? Corinthians, pague. Você tem dinheiro, cara. Isso aí é mais ou menos, Thiago, como, sei lá, um cara que ganha um alto salário, aí o cara tem, sei lá, um financiamento de um apartamento, ou de um carro, e não quer pagar. Uma casa, ele não quer pagar. Não, vamos dar um jeitinho aqui, mas você está com dinheiro, cara. Você ganha bem, você não paga. Você vai lá e paga. É assim que deveria ser. Paga. O Flamengo não pagou? O Flamengo não pagou a parte das suas dívidas? O Palmeiras com o Paulo Nobre ali, não importa, mas não se organizou? Não resolveu também os seus problemas financeiros? O Atlético Paranaense não tem lá uma situação diferente do Corinthians? O Goiás, por exemplo, tem o Fortaleza, cara. O Fortaleza agora virou uma SAF parcial, mas o Fortaleza estava na 3ª divisão, cara. O Fortaleza está no Ceará. O potencial de faturamento do Fortaleza é muito inferior ao do Corinthians. E dentro das suas possibilidades, ele tem hoje um time melhor, ele é mais competitivo, ele disputa os campeonatos. Ele foi à final de um torneio que o Corinthians não conseguiu chegar à final ano passado, por exemplo, né? Faz campanhas muito melhores que o Corinthians. Eliminou o próprio Corinthians, se classifica melhor no Campeonato Brasileiro. Vai comparar a condição do Fortaleza para arrecadar com a do Corinthians. Não tem termo de comparação. E o Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza, ele já falou numa entrevista para mim, inclusive aqui na Jovem Pan. Clube que tem torcida ganha dinheiro, por isso que eu consegui recuperar. Se o Fortaleza tem uma torcida bem menor que a do Corinthians, mas é uma torcida grande, ele diz que consegue fazer dinheiro, imagina o Corinthians. Por exemplo, agora essa semana eu vejo ali alguns colegas que cobrem o Corinthians, e tem que fazer isso mesmo, enaltecendo. Poxa, a torcida comparece no carnaval, lota o estádio, bota um bom público, dá uma boa renda. Então o torcedor do Corinthians, ele ajuda, ele é presente. Ele não se omite, ele não larga o Corinthians na podre. O torcedor está lá realmente fiel, está lá comparecendo. E sempre tem sido assim, é histórico. Então por que não paga? Por que não tem um planejamento assim? Caixa, eu arrecado 800 milhões por ano, 800 e tantos milhões, eu vou pagar tanto aqui por ano para vocês, dessa maneira. Todo mês vou pagar tanto, vai ser corrigido por tal. Pronto, renegocia a dívida, no sentido de uma forma de pagamento que possa entrar dentro do fluxo do clube e eliminar. Por que não pega, por exemplo, o maior patrocínio do Brasil, nas 120 milhões? Olha, Caixa, todos esses 120 milhões eu vou dar para você. Vou dar não, vou pagar para você. Faz isso. Não bateram tanto no peito? O maior patrocínio, 120 milhões? Qual o valor líquido disso aí? Tem algum desconto? Digamos que cai para 100 milhões. Então, por ano, eu vou dar 100 milhões para a Caixa. Eu devo o quê? 500, 600, 600 e 700 milhões, segundo o diretor financeiro Rosalá, né? Ele falou agora para o meu... Ele falou 700. Que tinha 1 bilhão 650 milhões de dívidas. Então vamos imaginar que o Corinthians pagasse aí esses 120 milhões do patrocínio Master, né? Enquanto tiver, para a Caixa. Em alguns anos ele vai eliminar essa dívida. E a Caixa passa a ter um fluxo, aí você vai ter uma correção ali pela inflação, tem as regras para medir aí, para fazer os ajustes financeiros. Pronto. Mas aí não vai ter jogador bom. Bonitão, não dá para ter tudo, né? Você quer ter estádio, você quer ter tudo, quer ter jogador bom. Não, sério. É assim que funciona, é assim que tem que funcionar, gente. E muita gente não fala isso, embora acho que até que acredita nisso, porque o corintiano vai ficar zangado. Estou pouco me lixando se vai ficar zangado, estou falando isso pro bem do clube. O Mauro César é um anti. Não, estou falando isso pro bem do clube. Você, corintiano, para pensar. Não é melhor passar alguns anos num perrengue com um time meia boca, mas com jogadores aguerridos que lutem, que vistam a camisa e que entendam que estão participando da reconstrução de um clube imenso como o Corinthians, do que viver a vida inteira nessa situação, nessa pindaíba. Sempre do limite. E os rivais vão abrindo espaço. O Palmeiras já abriu espaço, o Flamengo já abriu espaço com todas as pataquadas, com o Marcos Braz, todas as bobagens que fazem lá o Landim, do futebol. E você está vendo outros que vão passar à frente. Outro, São Paulo também comete ali os seus deslizes ali na parte, promete uma coisa, faz outra, né? Vamos fazer a política de austeridade, agora traz Rami Rodrigues, agora não sabe o que faz com o Rami Rodrigues. Mas, bem ou mal, ganhou títulos aí, 2 títulos. Fortaleza, provavelmente Bahia. O Fortaleza que citamos agora, ele tem as SAFs, né? Que podem ir se estruturando, algumas bem, outras nem tanto, mas vão se estruturando. E o Corinthians vai ficando para trás, cara. Vai ficando para trás. Até para que isso? Aonde vai chegar? Vão querer transformar em SAF amanhã? Eu acho que não tem o menor sentido o Corinthians virar SAF. O Corinthians é muito grande para isso. Agora, você está muito calado hoje. Eu vou ler para você aqui. Chateado, é. Eu vou ler. Essa situação, essa negativa da Caixa. Eu vou ler aqui para você a discussão do Augusto Melo com o Andrei Sanches. Porque isso é bom pra gente deixar claro que teve promessa doidado. O Augusto Melo chegou a questionar essa situação da Caixa e aí o Andrés se posicionou. Não, vai resolver. E depois também vou querer escutar o Wander sobre essa situação. Porque na eleição tudo é maravilha. Aí, Augusto Melo.
Em comunicado emitido em 19 de novembro, o Corinthians falou que o acordo estava encaminhado. Havia expectativa de que o acerto fosse celebrado ainda em 2023. Aí é do Ilho. Sim. É coisa do Ilho. O que não aconteceu. Aí tá aqui, o Augusto Melo primeiro. Perdi a eleição de 2020 por alguns votos, depois que anunciaram a venda dos naming rights. Ele diz que eles usaram isso para ganhar voto. Agora, tentaram a quitação com a Caixa e sabíamos que era impossível. Fui chamado de Pinóquio e vamos provar quem é o Pinóquio. Olha aí, ele, referindo-se ao Andrei Sanches, disse que mudaria de nome se não quitasse a Arena até o dia 31. Vocês têm que cobrá-lo sobre mudar de nome, disse o Augusto Melo. Aí o Andrei Sanches, sobre o acordo com a Caixa. Esse mês fecha. Fiquem tranquilos, ele vai se beneficiar e muito. E nunca falei que mudaria o meu nome. Só disse que vai fechar. Mas tem o tempo dos órgãos, ou seja, está tudo resolvido, só que tem a burocracia. É isso que ele quis dizer. O tempo vai dizer quem é o Pinóquio. Olha aí, Flávio Prado. Já disse quem é o Pinóquio. Briga de Pinóquio. É briga de Pinóquio aí. Olha, parece que foi uma bravata, né? Tá com jeito que foi uma bravata. É óbvio que a gente não entende nada disso. Eu entendo como legítimo qualquer devedor tentar quitar sua dívida, fazer propostas, diminuir e tal, desde que ela tenha uma solidez, desde que ela tenha alguma base lógica. Não tenho capacidade para dizer se essa proposta do Corinthians tinha lógica, tinha base. A Caixa não aceitou e realmente isso é um problema claríssimo da outra gestão. A coisa tem que ser colocada. O Augusto Melo, até agora, fez um monte de pataquada. Vai ser difícil ele recuperar, porque o começo, você sempre fala, né? A primeira impressão é que fica. E o começo dele foi meio de pataquada, as coisas meio complicadas. Vai demorar para ele recuperar. Mas o que é dele, o que não é dele, não é dele. Com ele. Isso aí é coisa da gestão. Você está deixando claro aí. Que o Andrés até afirmou, taxativamente, estava tudo resolvido. E realmente parece que eu vi alguma coisa mesmo a respeito disso. Não, tá tudo resolvido, comigo não, tá pensando o quê e tal. Vamos ver quem é o Pinóquio. Os Pinóquios aí eu não sei. Mas a verdade é que, sim, ficou muito essa impressão de que o Corinthians tinha achado uma solução para o negócio. Tinha achado uma solução para o problema. E parece que não era bem assim. E isso é coisa da antiga gestão mesmo. É coisa da antiga gestão. O Augusto Melo não tem nada a ver com isso. Ele teve essa informação e ele contestou na hora. Então, ponto para ele aí nesse caso. Eu não acredito que isso vai acontecer. E tem esse pepino. Ele sabia que eu ia empurrar o pepino para ele. O Corinthians é ingovernável. Do jeito que está, é ingovernável. Teve esse negócio tem um monte de pegadinhas. Eu estou lembrando muito do Eurico Miranda com o Roberto Dinamite. O Eurico deixou um monte de tranqueira para o Roberto. Um monte. Ficou ingovernável. Claro que o Roberto não foi brilhante como dirigente. Mas era ingovernável. Ele deixou um monte de coisas lá que estourava. E aí, já tivemos agora a história do estádio. Antes, a multa do Mano Menezes, impagável. O Corinthians teve que pagar, passou um vexame. Então, os vexames do Corinthians agora são todos da gestão anterior. Não dá para... O Augusto Melo falou demais, prometeu algumas coisas que não conseguiu cumprir. Ok, tá tudo certo. Não dá para tirar parte dele. Esta parte. Agora, essa dívida, essa fama de caloteiro do Corinthians, isso tudo se deve à gestão anterior, que era do Andrés. Ele tinha os seus representantes, né? As figuras que apareciam lá, os seus marionetes. Mas era o André Sanches que governava. Quando você conversa com alguém, você conversa com um empresário e tal, tudo que era tratado no Corinthians em termos de dinheiro, sempre o André estava junto. Agora, o Wander, ingovernável, eu discordo do Flávio Prado. Porque o Flamengo também vivia numa pindaíba e passou a ser governável. O Palmeiras vivia numa pindaíba e passou a ser governável. Basta ter realmente quem se interesse em governar. Ou tem a capacidade para. Sim, mas capacidade eu acho que tem. Será? O negócio é o interesse em querer governar. Será que o tem? Interesse é em querer governar ou é de querer se beneficiar da sua gestão? Esse é o negócio. Para mim, um ponto importante. Eu não sei se esse pessoal que está aí tem capacidade para fazer isso. Não sei se eles têm capacidade de montar um time como montou o Bandeira de Melo. Estão longe de ser Paulo Nobre. Porque antes do Bandeira de Melo e antes do Paulo Nobre, várias pessoas passaram pelo Palmeiras e pelo Flamengo e não conseguiram dar jeito.
Inclusive o Beluso, que era badalado, economista, não sei o que e tal, fez o negócio da arena, do Allianz Parque, que foi um negócio a princípio interessante, mas tem um monte de pendenga e tal, mas e não conseguiu. Paulo Nobre foi lá e mostrou que era competente. Como o Bandeira de Melo montou uma equipe competente. Só uma ressalva, Flávio. O Bandeira de Melo não montou nada. Ele caiu de paraquedas. Eu sabia! 24 dias. Isso tem que ser falado sempre. Só um minuto, Mauro. Ele caiu 24 dias antes da eleição. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Não, isso seguimos no YouTube. Desculpa. O Bandeira de Melo caiu no Flamengo 24 dias antes da eleição e foi colocado para ser o candidato a presidente. Quem montou essa equipe foi o Flávio Godinho, com o BAP, com o Landim, com o Angoni, que já morreu, com o Rodrigo Tostes, Valim Vasconcelos e outros caras, Cláudio Prakovic, o Willeman na parte... O Valim e o BAP eram os mais fortes. O Bandeira de Melo, ele foi colocado assim, o Valim era o candidato. Aí, por um penduricalho do estatuto, ele não podia ser candidato, eles iam impugnar a candidatura. Aí o que eles fizeram? Ele chamou o Bandeira, que era sócio do Flamengo, que estava se aposentando, que era um funcionário do BNDES, que nunca foi administrador, e chamou o Bandeira: você quer ser o candidato a presidente? Nosso grupo? Nós somos um colegiado, vamos definir tudo juntos. E ele aceitou. Pudesse um Cone lá, o Cone ganharia. E o Bandeira de Melo ficou lá na presidência junto com os caras. Em dado momento, eles tiveram uma desavença, essa turma toda saiu, outros ficaram com ele, ele teve o mérito de fazer o seguinte: deram uma receita para ele. Ele falou: vamos dirigir, o caminho é esse aqui, dirige o carrinho aqui, não sai do trilho, tá? Vai aqui por esse caminho que você vai chegar lá. Ele fez isso. E teve, de fato, uma participação importante no episódio do Profut. Quando ele até parece que gostou tanto lá de Brasília que ele virou deputado agora, né? Se candidatou 2 vezes, na segunda ele conseguiu se eleger. Agora, foi um grupo de pessoas. O Bandeira de Melo, ele recebe uma fama por algo que ele não fez. Simples assim. De qualquer forma, quer dizer, ele é um grupo. Só fazer essa ressalva, porque eu acho que é uma questão até de justiça. Porque surfa de uma onda que não é do cara. Mas ele no comando, Mauro, eu concordo com você, mas no comando ele soube levar porrada e manter o Flamengo nos trilhos. Porrada e elogio. Eu, por exemplo, cansei de elogiar. Quando eu critiquei o futebol, ele ficou zangado comigo. Mas de qualquer forma... eu elogiava. Várias vezes. O time, tinha a torcida pressionando, o time é fraco, eu trabalhava na SPN e cansei de falar. Ele tá certo, o Flamengo tá certo, é assim que tem que fazer. O time é fraco. Paciência, amigo, não dá pra ter tudo. O que eu falava aqui, pode pegar vídeo do passado, quem quiser procurar vai encontrar. Eu falei, escrevi várias vezes. Aí a gestão do futebol foi um horror, né? Aliás, a minha crítica a ele sempre foi a gestão do futebol. Na gestão do clube, ele deu sequência àquilo que foi delineado. E o Paulo Nobre fez o quê? Contratou profissionais, trouxe gente qualificada para reestruturar o Palmeiras e fazer do Palmeiras um clube sadio. Exato. Então, se o Augusto Melo fizesse uma promessa parecida, estaria sendo aqui aplaudido também. Né? Chega, olha, ele falou que ia trazer os melhores profissionais, né? Traz gente qualificada e define uma política compatível com a realidade do clube. Não dá para você falar: vou trazer os melhores profissionais e vou continuar gastando o que tem e o que não tem, gente. Não, esse é o ponto. Esse é um absurdo. O ponto todo é esse. É um clube muito grande, cara. Não precisa disso. O ponto todo é esse. O Augusto, é claro que o Mauro conhece profundamente o Flamengo, eu não tenho... Você fala, o Augusto, o Bandeira de Melo é seu grupo. Eu realmente não tenho detalhes e o Mauro tem, e beleza, foi uma intervenção interessante. O Paulo Nobre, ele comandou o grupo no Palmeiras, ele muda a história do Palmeiras. O Gagliotti teve o mérito de seguir e a Leila está seguindo do jeito dela, mas está segurando também o Palmeiras. Então, não sei se o Augusto Melo tem capacidade de unir um grupo de pessoas de alto nível, de alto padrão, para fazer esse trabalho. Se tiver, ótimo. O grupo anterior não teve, deixou o Corinthians enfiado numa dívida monstruosa. E prometeram austeridade, né? No início do último mandato do presidente anterior, né? E terrível, terrível. Deixou, eu repito sempre, o Andrés fez a primeira administração dele foi ótima. Se ele tivesse pegado o bonezinho dele e ido embora para casa, seria uma maravilha. Mas ele continuou durante todo esse tempo. E a coisa terminou de maneira desastrosa. O buraco no Corinthians é muito maior do que quando ele chegou. A primeira vez fez toda aquela administração e tal, e depois o buraco foi afundando cada vez mais, e hoje o Corinthians precisa de gente, tipo um Bandeira de Melo, que tem um grupo que trabalha, um Paulo Nobre, que tem um grupo que trabalha. Porque realmente do jeito que tá, não dá não. Vander, se falou muito aqui sobre ingovernável. E aí eu discordo. É governável, mas foi o que o Flávio falou. Tem que ver se tem capacidade para governar, porque o Paulo Nobre teve, Bandeira e seu grupo também tiveram, o próprio Landim com o Marcos Braz, que eu acho uma bagunça, mas eles também governam, evitam, né? Essas dívidas pegaram também numa situação muito positiva de um grupo onde eles já estavam. Aí não é o Marcos Braz. O Marcos Braz é no futebol, né? A gestão do clube não é com ele, né? Da parte... E a parte dele é péssima. A parte dele é péssima. E tem um detalhe, né, também do Flamengo que a gente não pode ignorar. Tem uma porção de coisas erradas no futebol. Mas o faturamento do Flamengo era de 400 milhões quando o Bandeira saiu. Hoje tem 3 vezes mais. 3 vezes mais. 1 bilhão e 400. 1.200, 1.300 por aí.
O que? O déficit? O faturamento triplicou na gestão do Landim. Então, futebol é um desastre, as bobagens que eles fazem. Isso aí a gente cansa de falar. Mas na parte financeira e administrativa, o clube cresceu muito, né? É governável ou é ingovernável as coisas? Para mim é governável, desde que queiram governar e não queiram se beneficiar de ter o poder de um gigante como o Corinthians nas mãos. Bom, eu vou tentar falar aqui algumas coisas que eu penso. Primeiro, esses dois citados aí, Flamengo e Palmeiras, precisaram de 10 anos para chegar no ponto atual. Não foi uma varinha mágica, foi um processo, tanto o Flamengo como o Palmeiras. No Palmeiras, que é mais do nosso quadrado aqui, são 3 gestões, ou 3 administrações. Paulo Nobre, Maurício Gagliotti e Leila Pereira. Cada um com seu estilo, mas aparentemente com todos com muito rigor, ou com grande rigor, para deixar o time, o clube ajustado. Então não é uma varinha mágica. No caso do Corinthians, eu vou começar de trás para frente. No caso do Corinthians, ficou muito claro, de novo, a primeira ou segunda entrevista do diretor financeiro do Corinthians, Rosalá Santoro, dizendo que serão necessários 3 gestões, 3 eleições, para que o Corinthians tenha uma dívida administrável. Qual é o valor de uma dívida administrável para o Corinthians? Na opinião dele, que agora conhece os números. Cerca de uma dívida de 400 milhões. Se a dívida do Corinthians fosse de 400 milhões, Osmar, seria administrável, na opinião, pela grandeza do Corinthians, pela torcida, pela importância, pela história, por tudo, administrável. Mas para chegar a esse número, entende o atual diretor financeiro do Corinthians que serão necessárias 3 mandatos, 3 gestões. Não é brincadeirinha. Já que a dívida, segundo os números, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, é uma dívida 4 vezes, alguns dizem até 5, mas 4 vezes a esse número que eu dei aqui, 400 milhões, que é um número administrável. Então veja o tamanho do chumbo, o tamanho da bucha. E nós estamos falando de uma administração que tem 42 dias, atenção, 42 dias, que precisa passar para o Guinness para fazer mais lambança do que a gestão anterior. Ele está fazendo muita lambança por excesso de fala. O que diz que compra aí e monitora e tal é só na base do planejamento e do parcelamento. Se ele realmente estiver colocando numa planilha para pagar esses compromissos em dia, se conseguir, já será alguma coisa que merece aplausos. Se for exatamente isso. Olha, eu estou comprando o Coronado, né? Coronado, Igor Coronado. Da seguinte maneira, eu coloquei na planilha, a planilha foi ele que está dizendo, Augusto Melo, para pagar em tantas vezes, a cada 6 meses uma parcela, não importa. Tem uma planilha lá que ele entende que vai entrar grana e vai conseguir cumprir o acordo que está sendo feito agora. Se for isso e cumprir, já é um largo passo, sem dúvida alguma. Agora, se não for isso, se estiver cavando mesmo um buraco ainda maior, a gente vai saber um pouquinho para frente. Eu reafirmo, são 42 dias. E o que a nova administração recebeu, eu nem conheço Augusto Melo, nunca falei com ele. Troquei uma mensagem recente aí, só, mais nada. Então eu só estou dizendo... A gente entrevistou ele aqui no Reis da Resenha. Eu não conheço. Então eu só estou dizendo que estou falando porque eu quero ser absolutamente neutro nessa avaliação. Também não tenho informação se ele é extremamente capaz para gerir um clube desse tamanho. Mas eu não sei. Pode ter pessoas muito assessorando o Augusto, muito boas. É muito cedo para jogá-lo pela janela, ou a nova administração jogar pela janela diante do legado que recebeu, todo mundo reconhece. Com relação à Caixa, foram negativas de 2 órgãos da Caixa. Que eu saiba, se não for essa a informação correta, serei corrigido, claro. 2 órgãos que são formados por funcionários de carreira. Funcionários de carreira da Caixa, que têm a responsabilidade de assinar lá se a coisa está certa ou a coisa está errada. Eles são funcionários de carreira.
Não precisam agradar A ou B. Eles têm que fazer uma análise técnica e responder sim ou não, e alguém vai decidir lá o que fazer. Tá certo? Então, são funcionários de carreira que deram negativa a essa proposta. O que eu acho, assim, por enquanto, inexplicável, quando um presidente da República vai receber alguém, é um grande erro se ele não receber a informação na mesa dele, que, olha, não receba fulano de tal, porque esse cara está empipinado, ou então o que ele vai propor não é legal. Você vai ficar numa situação constrangedora se você receber essa pessoa. Com o ministro, é a mesma coisa. Recentemente tivemos aí ministros recebendo pessoas que não deveriam ter entrado no gabinete deles. Tá certo? Então, isso é normal. Numa grande empresa, é óbvio que é assim. O assessor, presidente da empresa, olha, o senhor não quer que eu receba? Porque a coisa não está muito clara. No caso da proposta que foi entregue pela diretoria anterior do Corinthians à Caixa, ela tomou corpo e começou a ganhar grande credibilidade quando o presidente da instituição financeira foi ao clube e sorridente, fotografado ao lado da diretoria que estava no poder, como se tivesse realmente, deu a sensação para todo mundo, boa parte da imprensa e para os torcedores, que era um rolo equacionado. É claro, é uma coisa óbvia. Ou não? Tá certo? É o presidente da instituição. Aí entra só aquela conversinha. É só formalidade. Agora mais 2 semanas, documento e está tudo certo. Essa sensação foi uma ação eleitoral. Eu não posso provar, mas tem todo o cenário que realmente foi uma ação eleitoral para fortalecer uma das partes concorrentes do pleito. Sem dúvida. Ou não? Só que os eleitores esqueceram de combinar com os eleitores, preferiram a oposição. Aí veio essa conversa que foi colocada aqui, que no máximo até o final de janeiro, o plano seria aprovado e a nova gestão é que seria beneficiado desse acordo. O tempo passou, mais algumas semanas, e veio a informação que houve uma negativa de 2 órgãos responsáveis pela fiscalização para responder se o acordo é bom ou não para a instituição. Sabe, é muito complicado isso. Quer dizer, venderam ilusão de novo. É uma marca de administrações de clubes, não só do Corinthians, mas um pouco para cima, um pouco para baixo, vender ilusões. E essa foi mais uma. Sabe qual é o caminho para a diretoria do Corinthians nesse momento sobre esse caso? Tem só 2. Até agora. Só 2. Fazer um novo plano, uma nova proposta, apresentar para a Caixa e ficar esperando se essa ideia dessa nova gestão pode ser aceita ou não. Essa é a primeira alternativa. Muito provavelmente deve ser feita. Não sabe se vai encontrar uma engenharia financeira que vai convencer a Caixa a topar um acordo. Mas não importa, tem o direito agora ela de fazer essa proposta. Todos têm, né, Vanderlei? Claro. E a segunda alternativa, começar a pagar. De qualquer coisa, começar a pagar e mostrar publicamente que, olha, vocês sabem toda a bucha que nós tomamos, vamos começar a pagar. Para tentar um traço de credibilidade, para aumentar a reputação dessa instituição que foi totalmente agredida nesse quesito pela administração dos últimos 10 anos, para não recuar muito no tempo. Não gostam de ouvir a gente falar sobre isso. Alguns dizem até que nós deveríamos estar falando só de jogadores, aqueles que saem, aqueles que chegam e nada mais, que não somos PhDs em finanças. Eu, pelo menos, não sou mesmo. Mas eu, digamos, tenho uma boa carga de bom senso. Eu entendo que todos os problemas do Corinthians têm como origem a falta de grana. É essa. E quem... A falta de grana não, né? A falta de organização, porque grana entra. Não, tem grana no caixa? Ué, que entra. Eles só não fazem a coisa certa com a grana. Mas tem grana no caixa? Não. Não. Então é a falta de grana. Mas tem grana entrando. Grana entrando tem o tempo todo. Então, mas não tem grana. É a falta de grana. Quem provocou essa total falta de grana, todo mundo sabe o que aconteceu nos últimos tempos. O Corinthians, claramente, ficou com o bico no corpo, veio para pagar 1 milhão a multa do seu novo treinador.
O Corinthians ficou estrangulado para tentar convencer o Mano Menezes a fazer em suaves parcelas. Então, e as contratações todas do Corinthians são feitas em parcelas agora, porque não tem grana para fazer as contratações à vista. Tá certo? E a concorrência é desleal quando tem um outro clube que pode pagar à vista ou tem mais reputação como pagador do que o Corinthians. Quem construiu tudo isso? Então não gostam de ouvir isso. Alguns não gostam, alguns torcedores, mas eu acho que a maioria gosta, porque quem fala essas coisas quer o bem do Corinthians. E tem uma frase aí que foi dita por alguém recentemente. Já imaginaram o Corinthians com as contas em dia? Imagine o Corinthians com as contas em dia. A força desse Corinthians. É isso, Osmar.